Graça, paz e liberdade, somos mais que vencedores. Este é o projeto Resgatar da Tchuche Jesus Reina. Sou o Bispo Cláudio Ribeiro, direto da nossa sede congregacional na Tchuche Jesus Reina, em Feira de Santana, Bahia. Aos irmãos amigos que estarão assistindo este vídeo, é uma série de estudos iniciais no intuito de formação de grupo para evangelização, missões, entre outros trabalhos sociais e de evangelização para o cumprimento do ID. Então, uns estudos inicialmente básicos, de primeiros passos ao conhecimento cristão, em que o primeiro foi a certeza da salvação, o segundo, uma vida em devoção, uma vida devocional, o terceiro foi a semana passada, que foi a importância da igreja, falamos sobre a importância de congregar, entre outros aspectos, muito importante. E hoje a importância da oração. Os objetivos deste estudo é conscientizar-se da importância da oração. 2. Aprender quais os objetivos da oração. 3. Aprender como a oração pode ser eficaz. 4. Entender e evitar os possíveis obstáculos à oração eficaz. A importância da oração. A oração é um fator básico para termos uma vida cristã abundante. Se a oração não for uma prática constante na vida do crente, ele não poderá crescer de modo significativo no relacionamento com Cristo. A oração é uma conversa, uma comunicação, uma forma de nos comunicarmos com o Criador, com o Senhor das nossas vidas. Então, o meio de nós nos comunicarmos com Deus é através da oração. E nós já vimos esse tema no estudo A Vida em Devoção, a Vida Devocional, no que foi o segundo estudo. Ainda há muito que se aprender sobre esse importante assunto. Falando de maneira bem simples, oração é a comunicação do crente com Deus. Como eu já disse, é comunicar-se com Deus. Orar é conversar com Deus, falar com Deus, expressar-se. Levar uma comunicação daquilo que estamos tanto precisando, ou uma conversa franca com Deus. Por isso é importante orar, porque nós precisamos levar a Deus as nossas ansiedades, mesmo Ele sabendo das nossas necessidades, mas é nós que precisamos expressar a Deus. Estamos falando da importância da oração. Geralmente, as pessoas pensam que a oração deve ser cercada de uma liturgia especial. Tem que ser de uma extrema formalidade. Olha só, a oração deve ser de forma respeitosa, né? Nós estamos direcionando, nós estamos conversando com alguém especial, a pessoa mais importante do universo, que é Deus. Então, não é também de qualquer jeito que vão chegar e falar com Deus. Mas a realidade é que Deus simplesmente deseja que nós conversemos com Ele, né?
Às vezes é só uma palavra que damos de agradecimento, né? Mas Ele quer ouvir, Ele quer nos ouvir. Deus nos fala através da sua palavra, mas nossa resposta a Ele é a oração. Orar também não é uma mera questão de repetição de palavras. Não é um texto aqui que se escreve que nós vamos repetir todo dia, porque as necessidades mudam. Quando nós vamos conversar com as pessoas, durante todo o dia nós vamos levar o mesmo texto todos os dias? Não, muda de assunto. Assim também a comunicação com Deus. Não é uma coisa escrita que nós vamos repetir todo dia aquilo ali. E às vezes aquilo que está naquela repetição não é o que nós precisamos falar com Deus no momento. A conversa com Deus é a mesma coisa de conversarmos com as pessoas. Tem assuntos a tratar, né? Desejos a expressar. Então é o desejo do momento, é a necessidade do momento. Ontem nós tivemos uma necessidade de expor com Deus, hoje já pode ser outra. Então não é aquela coisa repetitiva. As palavras que dizemos precisam ser a expressão do nosso íntimo, do nosso sentimento, do que estamos sentindo no momento. Não basta apenas falar com Deus. Precisamos ser sinceros naquilo que falamos com Deus. Deus quer ver a nossa sinceridade, porque Ele sabe. E não adianta, nós não conseguimos mentir para Deus. Pode se mentir para qualquer outra pessoa, mas para Deus não, porque Ele conhece o mais profundo do nosso ser, o mais íntimo do nosso sentimento. Então, a oração não é parte do coração é inútil. Que não parte do coração é inútil. A oração que não parte do fundo do nosso coração é inútil, vai ser só falácia. E não passa de um ato vazio de religiosidade sem significado. A religiosidade, aquele padrão, aquela coisa que assim, repetitivo, e não mostra emoção nenhuma do que nós realmente estamos necessitando e precisamos falar no momento. Então fica uma coisa altamente mecanizada, não é verdadeira, é inútil, se torna inútil, porque ontem eu tomei uma topada, hoje a topada, é um exemplo, né? Hoje a topada curou, mas já tomei já bati a cabeça, a testa na parede e criou um galo, um exemplo. Hoje a necessidade é falar do galo na cabeça, da pancada que se tomou na cabeça, já muda. E assim por diante, exemplificando condições diferenciadas, momentos diferentes, necessidades diferentes, que muda de um dia para outro. E na necessidade de falar com Deus, nós vamos expor com Deus. Então, para que não se torne inútil, nós precisamos falar aquilo que sentimos do fundo do coração e aquilo que realmente necessitamos. Objetivos da oração. A Bíblia nos mostra inúmeros objetivos da oração. A oração satisfaz os mais profundos anseios da alma humana. Deus nos criou com a necessidade de termos comunhão com Ele. E essa comunhão é na vivência, e viver precisa conversar. A comunicação é o maior enlace das pessoas, é a comunicação. Nós só vamos nos entender quando nos comunicamos. Só conversa entender um ao outro com a comunicação, assim como
com as pessoas, assim é com Deus. Quanto mais nos comunicamos com Deus, mais intimidade, mais comunhão nós temos com Ele. Porque nós vamos passar a ouvir a voz dele. Ah, mas ele já não fala assim frente a frente conosco, mas ele fala através da sua palavra. E para que tenhamos o entendimento da sua palavra, nós precisamos argumentar, pedir a ele sabedoria, para que o Espírito Santo que habite em nós, que ele enviou, nos dê discernimento. Então, lá em Salmo 4, verso 1 e 2, tem textos que nós não vamos ler hoje, mas o Salmo 4, 1, verso 2, verso 1 e 2, 4, verso 1 e 2, ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Esse é o salmista falando. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Então, o salmista está expressando a Deus, pedindo para que o Senhor ouça num sentimento e numa necessidade daquele momento. Quando nós vamos ver o livro de Salmos, que são várias orações, poemas, músicas, e como disse, várias orações de Davi, nós vemos assuntos diferentes ele tratando com Deus. Uma hora ele glorifica, outra hora ele pede misericórdia, outra hora ele se derrama na presença do Senhor pedindo socorro, né? Então são assuntos diferenciados que nos deixa de exemplo esse sentimento, essa necessidade de se falar com Deus. Então a oração satisfaz o mais profundo do anseio da alma humana, é aquele sentimento mais profundo da nossa alma. Também Salmo 63, 1, 5 e 8 também nos mostra outro momento de sentimento mais profundo de Davi, expresso na oração falando com Deus. A oração é um meio que Deus nos proporciona para vivermos livres das pressões e preocupações cotidianas. Como assim? O momento que nos vem uma pressão cotidiana, algo que nós nos sentimos sem força para conseguir, é um momento bem propício para falarmos com Deus, nos conectarmos com Deus e pedirmos a Ele orientação. E com certeza esse momento de nos conectarmos e fazermos essa comunicação com Deus, com certeza a resposta virá, o alívio virá. Então nos tira até as preocupações diárias, porque nós vamos ver na palavra que há 366 vezes a palavra não temas. Nós vamos ouvir a resposta de Deus: olha, meu filho, não temas, eis que estou contigo. A preocupação daquela situação a qual nós nos achamos totalmente limitados a resolver, Deus já nos dá a resposta e nós sentimos. Não temas, o alívio vai vir. Com certeza, a oração, precisamos não só orar pelas nossas vidas, mas falar com Deus da vida do irmão, colocar a vida do irmão, das pessoas ao nosso redor, nas mãos do Senhor. Orar pelas autoridades, orar pela paz em Israel. São tantos assuntos. Se nós na verdade, nós nos conectarmos com Deus o dia todo, que é nosso dever estarmos conectados com Deus o dia todo, nós vamos ter assunto, né? Porque a cada momento nos vem uma pressão, nos vem algo que tenta nos esfriar, tenta nos deixar triste, e só Deus mesmo
Tem momentos que nos vemos sós, a sós mesmo, sem recursos nenhum. E é falando com Deus que vamos sentir este alívio, né? Então anotem aí Filipenses 4, 6 e 7 e 1 Pedro 5, 7. Vai nos mostrar que a oração nos livra das pressões e preocupações cotidianas. Eu não ia ler os textos para que também vocês aí possam estar buscando e lendo. E qualquer dúvida, deixa aí os comentários. Deixa aí os comentários, ou aqui, os irmãos aqui presentes também anotem, para que na próxima semana a gente possa voltar, dar pelo menos 15 minutos para comentarmos um pouco sobre a oração, que é muito importante. A oração é o meio pelo qual falamos a Deus as nossas necessidades e anseios. Embora Deus, em sua onisciência, como eu já disse, Ele já conhece o que nós precisamos. Ele conhece o que nós sentimos. Não devemos deixar de colocar nossas necessidades e projetos diante dele, através da oração. Através da oração, Deus nos concede um maravilhoso meio de buscar e conhecer a sua vontade em relação a cada questão que nos aflige. Então, nós vamos compreender através da oração, sentir a resposta de Deus, que às vezes aquilo que estamos expondo, que é nosso anseio, não está dentro da vontade de Deus naquele momento, ou não, ou de forma definitiva não é a vontade de Deus. Nós vamos compreender. Então, são a questão, às vezes, que nos aflige tanto, vai deixar de nos afligir por entendermos que não é a vontade de Deus. Então a Bíblia ensina claramente essa necessidade, de aprendermos a estar dentro da vontade de Deus, e isso vamos sentir quando oramos a Deus. Fala: Senhor, segundo a sua vontade. João 16, 23 a 27 e 27 também, Hebreus 4, 16 e 1 João 5, 14 confirma e nos dá esta clareza dessa necessidade de sentirmos a vontade de Deus e compreender a vontade de Deus, João 16, 23 a 27, Hebreus 4, 16 e 1 João 5, 14. Estejam lendo. A qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, que nós estaremos respondendo. E os irmãos também aqui anotem, para que na próxima semana estejamos também dando uns 15 minutos antes do próximo estudo para tirarmos algumas dúvidas. Eu creio que não terá, só para mesmo voltarmos um pouco a esse assunto que é importantíssimo. A oração é a base de sustentação do crente, a oração e a palavra. Isso nós vimos quando estudamos a devoção, foi o segundo estudo, a vida devocional. A oração é um meio de intercedermos por outras pessoas, como a senhora falou aqui, que precisamos orar por outras pessoas. Então é um meio de interceder a Deus por outras pessoas. Assim como nós conversamos com os amigos ou com alguém para interceder, vai pedir um emprego a um amigo seu, por um outro amigo seu. Você tem um conhecido que tem uma empresa, você vai pedir um emprego para um amigo seu que está necessitando, você vai interceder, que ele está precisando, vai falar as necessidades para que, conforme
a necessidade do seu amigo empresário, ele possa dar uma oportunidade. Isso no sentido humano. E com Deus é mais ou menos a mesma coisa também, quando intercedemos pela necessidade de outras pessoas. A Bíblia diz que nós devemos estar orando uns pelos outros. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então, em compartilharmos das lutas e também das vitórias, isso contribui, dentre outras, para aumentar a comunhão entre os discípulos de Jesus, né? Isso aumenta a nossa comunhão. Quando nós nos preocupamos com os irmãos e os irmãos se preocupam conosco, né? Num momento de oração, lembramos de... É momento de expressarmos a nossa comunhão, nosso desejo de ver o irmão bem, passar pelas lutas, e também agradecer a Deus pelas alegrias, pelas vitórias, as conquistas, né? É como diz a tua alegria é a minha alegria, a tua vitória é a minha vitória, e isso deve ser compartilhado entre os irmãos. Então essa comunhão nos deixa bem claro e nos enriquece nas passagens de Tiago 5,16, Romanos 12, 15 e 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 3. Tiago 5, 16, Romanos 12, 15 e 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 3. Estejam lendo, vocês vão ver a comunhão. É preciso orarmos pelos outros, para termos comunhão um com os outros, sentirmos a necessidade uns dos outros e também se alegrar com a vitória. A oração nos fortalece na luta contra a tentação e o pecado. Um dos mais poderosos recursos que Deus nos deu para vencermos a luta contra o pecado, é através da oração. A Bíblia nos ensina claramente que um importante objetivo de oração é pedirmos a Deus força e sabedoria para lutar contra as tentações e pecados. Mateus 6,13 e 26,41. Mateus 6,13 e 26,41. Quando nós buscamos a Deus, pedimos para que Ele nos livre do mal e não nos deixe cair em tentação. Está lá no modelo de oração, está lá essa afirmativa de que a oração, falarmos com Deus para nos livrar das tentações, vai nos fortalecer e vai nos dar sabedoria para passar pelas tentações e pecado, e não pecado. Mas como devemos orar? Lá em Mateus 6, Jesus ensina os seus discípulos a orar, dá um modelo. Não é que nós falamos aqui sobre repetição, será inútil, é uma oração inútil. O modelo de oração é dizer assim, deve ser dirigida a alguém, a Deus no caso, um corpo de como nós colocarmos as nossas palavras dentro deste modelo, né? Então não é que tem que se falar, Pai Nosso que estás no céu, não, e seguir todo dia para repetindo aquela, não, é um modelo. Jesus deu um exemplo. Mesma coisa dos discípulos. O discípulo, eu não sei como orar, Senhor, me ensina a orar. Mas Jesus, olha, vocês devem orar mais ou menos assim. E dá aquele modelo de oração para que, dentro das necessidades nossas, nós venhamos a direcionar a Deus de forma gradual, de uma forma organizada. Ele deu assim um corpo de como orarmos. Ele é um exemplo tão somente. Mas não basta sabermos por que orar, é preciso também aprendermos como orar. A seguir apresentamos 5 passos que podem nos ajudar a orar corretamente.
ser equilibrado. Um fato que acontece com muitos crentes é que se apegam a determinado assunto ou modo de oração. Se apega a um determinado modo, daquele jeito, é daquele jeito. Pode se mudar. Tem pessoas que têm o costume de falar grandioso Deus, misericordioso Deus. É uma forma específica sua de falar com Deus. Mas a forma de expressar pode ser mudada, né? Pode ser mudada. Às vezes oramos apenas por nossas necessidades, ou somente por missões, ou ainda oramos apenas pelos outros e nos esquecemos de nós mesmos. Como eu disse, as necessidades é preciso ir explorando as necessidades. Não só orar por outras pessoas, não só orar por mim, mas tem tantos assuntos, tantas necessidades que precisamos englobar e colocar na nossa oração, para não virar uma rotina, só isso. Não, englobar as necessidades, os assuntos diferenciados para falar com Deus. O texto aos Filipenses 4,6 apresenta 3 elementos essenciais que devem estar presentes em nossas orações. Primeiro, petição pessoal. Quando expressamos a Deus as nossas ansiedades, as nossas necessidades pessoais, né? A petição pessoal. O segundo, a súplica. É pedido que fazemos a favor de outras pessoas. Estamos suplicando a Deus por outras pessoas. Ações de graça. É quando lembramos de agradecer a Deus por algo que Ele fez, tanto por nós ou por outras pessoas, ou de forma coletiva. Então é a oração de ação e graça. Colocar ação e graças, lembrando de ser grato a Deus, né? Às vezes por Deus ter respondido a oração, ter suprido uma necessidade, ou nós já agradecermos já por termos certeza de que Ele vai responder, né? Livramentos, entre tantos outros sentidos, que o aniversário, na passagem natalícia, uma grande vitória, e por aí vai. Ser organizado. Outro erro muito comum é orarmos por determinado assunto, mas depois esquecermos. A solução é procurar se organizar. E o melhor modo é fazê-lo preparar uma lista com seus pedidos de oração. Para a pessoa organizar, anota uma lista de pedidos de oração. Precisa fazer, não tem, é só obrigatoriedade de ter que anotar no caderno os pedidos. É bom para não esquecer, mas ser uma forma organizada, gradual, né? Para não ser aquela oração bagunçada, né? Então é preciso ter organização na oração, ser constante, persistente. Não é importante apenas que sejamos organizados em nossa oração, mas também que sejamos constantes, persistamos, insistamos. Somente com disciplina e constância e nossa comunhão com Deus é que passamos a desfrutar dos benefícios. Quanto mais nós persistimos a falar com Deus, e quando temos dúvida se está dentro da vontade de Deus aquilo que conversamos, aquilo que é o desejo do nosso coração, precisa persistir. Precisa persistir para ouvir a resposta de Deus. Romanos 1, 9 a 10 e 1 Tessalonicenses 5, 16. Ser específico. É bom especificar, né? Senhor, o nome da pessoa, o lugar. É bom, embora Deus saiba, mas é bom nós especificarmos, sermos específicos.
não oração indefinida. É necessário orar de modo específico por determinada coisa. Nós temos o exemplo de Ana. Ana era específica em sua oração: eu quero um filho. E um filho homem. E vou dar esse filho na casa do... Ela... Então, em várias outras... nós formos ver e formos aqui, nós vamos encontrar vários outros exemplos. O exemplo de Ana é espetacular. Lucas 11, 9 a 13 também nos mostra, né, sermos específicos. Ser persistente. Muitos crentes oram uma só vez por certo assunto e abandona, esquece. Aí esquece de orar. É preciso ser persistente. Obstáculos à oração eficaz. Porque algumas vezes nossas orações não são respondidas. A Bíblia fala de obstáculos e nos adverte a respeito. Orar sem fé, Tiago 1, 5 a 8. Não ser constante, Lucas 18, 1 a 8. E 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Orar pelos motivos errados, Tiago 4, 3. Abrigar no coração pecado não confesso, Salmo 66, 17 a 20. Não praticar o perdão. Não praticar o perdão. Inclusive na oração modelo, fala: perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofende. Dá uma condição. Então, se não praticar o perdão, não vai receber o perdão de Deus, não vai receber a bênção de Deus, porque está condicionado e está fora da vontade de Deus. Às vezes aquela necessidade, aquele pedido, como disse, que tanto imploramos a Deus, está fora do contexto da vontade de Deus. Então, aprendamos falar com Deus desta forma. Mas eu não sei falar assim com Deus. Primeiro, enderece a oração. Deus Pai, Senhor dos exércitos, da forma que queira endereçar. Deus Todo-Poderoso, contanto que engrandeça o poderio de Deus, mostre a sua grandeza. E daí, parte após a engrandecer, começa a falar, né, da sua necessidade do momento. Senhor, sei que Tu és maravilhoso, grandioso, e ó Deus, o Senhor vê a nossa necessidade. Se coloque diante de Deus em patamar de humildade, né? Pedindo perdão dos pecados, reconhecendo a nossa fragilidade. Essas formas que nós colocamos como modelo para orar, aí as palavras vai fluindo conforme a sua necessidade momentânea. Então não se importe com palavras, fale o que você precisa. Fale o que você precisa. Encerrando sempre em nome de Jesus. Porque quem se fez redenção por nossos pecados foi Jesus. Em nome de Jesus, amém. E o amém é confirmando que assim seja. Amém significa assim seja. Que assim seja, que seja concretizado esse meu pedido, essa minha gratidão, que o Senhor receba, que assim seja. Amém? Pode se glorificar com aleluia? É claro que sim, aleluia, Senhor. Eu te louvo porque Tu és santo. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Engrandecido seja o Teu nome. Obedecer a Deus é um processo, uma caminhada.
Infelizmente, às vezes falhamos e desagradamos a Deus. É preciso uma avaliação constante de nosso crescimento em obediência, né? Precisamos ver cotidianamente em que área precisamos melhorar. E isso precisamos expor a Deus. Senhor, eu preciso melhorar em tal área, me abençoe, me dê sabedoria, me fortalece para que eu possa melhorar, me ensina a melhorar. Renova-me, Senhor. Aquela música eu amo demais. Renova-me. É uma oração. Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque algo que há tudo no meu coração, porque algo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Está falando através de uma canção, expondo a necessidade de se renovar a cada dia. E nós precisamos a cada dia mais e mais de Deus, ter um relacionamento cada dia mais aconchegante com Deus. Isso fazemos se nos dedicarmos um momento para falarmos com Deus. Mas eu preciso abrir a boca, gritar. Não. Deus não é surdo, Ele conhece o íntimo do nosso ser, Ele penetra na nossa mente, até em silêncio, o Senhor, porque Ele é, né? Ele é onisciente, Ele tem ciência do que nós pensamos. O bom da oração, da glorificação ao Senhor é quando nós realmente estamos dispostos a glorificar Ele. Aí quando levantamos a voz glorificando, aí Ele é maravilhoso, porque o inimigo precisa ouvir a nossa glorificação a Deus, que é pisando na cabeça dele. Agora, as nossas maiores fragilidades é melhor confessar ao Senhor em silêncio. Em que área nós precisamos melhorar e precisamos expor realmente a Deus? O testemunho pessoal, a frequência e integração com a igreja, a própria prática da oração, o estudo da palavra e o momento devocional, os relacionamentos familiares. Como é que estou com o meu relacionamento familiar? Eu preciso. O tempo, as finanças, entre tantos outros assuntos que várias áreas aqui, e pode se surgir mais. E com certeza temos muito mais áreas a falar com Deus. É só um exemplo aqui de áreas de nossas necessidades que precisamos conversar com Deus. O versículo para memorizar hoje está lá em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Para amar alguém é preciso comunicar-se, né? Esse sentimento de amor a cada dia vai se acalorando mais com a comunicação diária, e não é diferente com Deus. Quanto mais nos comunicamos com Ele, nós passamos a amar mais e mais, e Ele nos ama. Amém? Que Deus em Cristo coloque esse estudo em nosso coração
e venhamos realmente colocar em prática e exercitar diariamente essa comunicação com Deus. Não é nem um exercício, é colocar em prática mesmo, estarmos ligados com Deus. Nós podemos falar através da nossa mente, até trabalhando mesmo, mas não atento, não que não esteja atento ao trabalho, mas com a mente ligada, conversando com Deus. Até conversando assim, às vezes eu me ligo com Deus e falo: Senhor, estou conversando aqui, mas não tem nada. Amém? Maravilhoso, eterno, amado Deus. O Senhor é santo, maravilhoso, eterno, cheio em poder e misericórdia para com as nossas vidas. E só temos a te agradecer nesse momento, ó Pai, por esta oportunidade de aprender a necessidade de falarmos contigo. E, ó Pai, que venhamos, ó Pai, aprender realmente, o Seu Espírito venha a mover em nossa vida, nos fazendo cada vez mais ter sabedoria, aprendizado da Tua Palavra. E que esses ensinamentos, ó Pai, nós venhamos colocar em prática. Sei com os irmãos que estarão assistindo, ou que neste momento terminaram de assistir este vídeo. Que o Senhor abençoe, guarde, livre de todos os males, assim como quem está aqui presente, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça e o amor de Deus Pai, as doces e infalíveis consolações e comunhão do Seu Espírito estejam em vossas vidas, hoje e eternamente. Amém? Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Jesus reina neste lugar. Jesus reina na tua vida. Jesus reina nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus.